irmãos em Cristo, mais uma vez estamos aqui fazendo esta gravação para levar ao ar para você, para abençoar o seu coração. Mas hoje nós vamos não fazer a gravação costumeira das devocionais. Eu hoje quero trazer para você um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Esse texto eles tem como background aquela oferta que tanto Caim quanto Abel ofereceram a Deus. Então observe uma coisa interessante, porque o texto no versículo 6 nos diz assim: então lhe disse o Senhor está falando agora com Caim, por que andas irado e por que descaiu o seu semblante? Observe o seguinte: Deus não havia aceitado a oferta de Caim. Ele aceitou a oferta de Abel. E aí já nasceu no coração de Caim uma inveja. E imagina o que mais, que tipo de sentimento mais passou no seu coração. Mas no versículo 7, Deus o responsabiliza. Como também todos nós somos responsáveis, porque ele diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz, preste atenção nesse termo, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Mas observe a última frase do versículo: mas cumpre a ti dominá-lo. Pois bem, observe também algumas coisas que nós vamos aprender aqui hoje, rapidamente. Por que a oferta de Caim foi rejeitada e de Abel foi aceita? Ora, Hebreus capítulo 11, versículo 4, nos indica que Abel trouxe a sua oferta pela fé. Ele ofereceu a Deus pela fé. Agora, Romanos 10, 17 também nos diz que a fé vem pelo ouvir. Então isso eu depreendo aí que Deus havia ensinado a Adão e a sua casa, a sua família, como eles deveriam se acercar-se a Ele. Como eles deveriam ir a Deus, que tipo de sacrifício, ou que tipo de oferta eles deveriam, então, entregar ao Senhor. Em Gênesis 3, 21, nós vemos também que o sacrifício incluía sangue. E lá em Hebreus 9, 22, afirma que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Agora, isto posto, veja bem, Caim se identificou com a terra que já era amaldiçoada por Deus. Então o que ele trouxe? Ele trouxe do fruto da terra. Ele não trouxe nenhum sacrifício ao Senhor. Muito bem, por isso ele não foi aceito. Ele não foi aceito por quê? Porque eles já sabiam, Adão, Eva, seus filhos, já sabiam como eles deveriam se aproximar de Deus. Abel não. Abel trouxe, então, o seu sacrifício, derramou sangue, trouxe a sua oferta perante o Senhor. Por isso ele foi aceito. Agora observe uma coisa interessante no versículo. Então, toda ação de Caim, ou de qualquer um de nós, vamos assim dizer, é de responsabilidade nossa, não de Deus. Porque Deus começa dizendo: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, é uma ação minha, sua. Né? Se todavia procederes mal, olha a responsabilidade. Eis que o pecado jaz à porta. Então eu observo aqui o seguinte: o pecado ele não é um ser, uma entidade, mas ele está refletido nas atitudes que tomamos, na postura que nós temos. Porque nós, se tomarmos uma atitude que ofende a Deus, que entra em rebeldia contra Deus, é claro, nós estamos afrontando o Senhor com o pecado. E então o Senhor está dizendo que se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Esse termo jaz indica um animal predador, né, que está agachado, pronto
para dar o bote. Pronto para dar o bote. Então, essa é a condição do pecado. Ele continua operando da mesma forma, por isso que a palavra de Deus diz que o pecado que tão de perto nos assedia. Então ele está bem próximo de nós, ele nos assedia constantemente. Ele não nos assedia um dia sim, outro não, ele nos assedia constantemente, porque ele jaz à porta. E jaz é exatamente esse termo usado para indicar que o animal ele está pronto para dar o bote. Imagina um leão, imagina um leopardo, um animal desse que é predador. Ele fica primeiro espreitando, ele se agacha quando vai dar o bote. É exatamente assim que o pecado funciona. Irmãos, como crentes em Cristo que somos, nós temos a responsabilidade de dominar essa situação, dominar esse predador, porque da mesma forma como Deus falou para Caim, ele diz, o seu desejo será contra ti, quer dizer, o desejo do pecado, né? Mas cumpre a ti dominá-lo. E ainda para nós a coisa é mais grave. Por que eu falo isto? Porque o cristão, ele tem o Espírito Santo residente em si mesmo. E assim o Espírito de Deus nos ajuda cada dia a dominar o pecado que tão de perto nos assedia. Reflita sobre isso. E que Deus te dê um dia super, hiper abençoado. É o meu desejo. Em nome de Jesus.